Olá, gente boa, gente amiga. A Igreja Presbiteriana Memorial do Natal nasceu com um propósito ousado em anunciar a mensagem de Cristo, ser criativa e arrojada. Neste período de 35 anos, ela já pregou e já fez pelo reino de Deus muito, mas muita ainda falta para fazer. Neste ano de 2023, comemoramos 35 anos de Igreja Presbiteriana Memorial, uma igreja sólida e firme nas Escrituras. E mesmo com muitas dificuldades que enfrentamos, continuamos desejando crescer mais e mais, sendo uma luz para este bairro de Nazaré, suprindo suas necessidades materiais e principalmente espirituais. Nossos votos são que esta igreja continue debaixo da graça de Deus para crescer mais e mais. Este é um ano de renovo. Pedimos que você esteja conosco, pois estaremos pedindo a Deus força, discernimento, sabedoria, ânimo para darmos continuidade a todos os projetos que a igreja abraça, guiada pelo Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor nos anime, nos dê força e avive ainda mais o dom que há em cada um de nós. Venha fazer parte deste renovo. Graça e paz, irmãos. Vou pedir para vocês ficarem de pé, porque eu acho que na hora do louvor a gente tem que estar de pé para cantar melhor ao Senhor. A gente vai passar a mensagem sentados, né? Então tá tudo bem, né? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor juntos, porque nós adoramos um Deus que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
esse Deus que morreu e ressuscitou, Ele é a nossa certeza. É pela esperança do Senhor que já veio e virá mais uma vez que nós vivemos. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
Meus amados irmãos, vai aparecer aí para você o nosso QR Code, onde você vai ter a oportunidade de estar ofertando e dizimando de qualquer lugar, de qualquer região, seja aqui na cidade, no estado, na região Nordeste, ou no Brasil, ou pelo continente afora aí que temos. Você pode participar no sustento da casa do Senhor. A Bíblia diz que é aquele que dá com alegria comum, coração voltado para a obra do Senhor, com certeza receberá do Senhor a paz plena. Não deixe de participar da sementeira, semeie, pois nunca se esqueça, quem pouco semeia, pouco ceifará, mas quem muito semeia, muito ceifará. Ou seja, o coração é a terra aonde vai acontecer a colheita, mas para isso tem que ter fé em Cristo Jesus. Não deixe de contribuir com o seu dízimo e com sua oferta. Muitas são as tarefas, muitos são os desafios missionários, muitos são os desafios locais de sustentarmos tantas atividades, mas eu sei que o Senhor tem nos abençoado e abençoado você para ser um ofertante e dizimista, um fiel ofertante e dizimista. Contribua e Deus muito lhe abençoe. Quero orar por você nesta hora específica, pela entrega do dízimo e da sua oferta. Ore ao Senhor. Deus amado, Deus querido, graças te dou por esse momento solene de culto ao Senhor, onde o teu povo, onde este irmão, esta irmã especificamente estão ofertando em prol da casa do Senhor, em prol da expansão do reino de Deus, e cada um participa, doando o seu dízimo, sua oferta, seja, ó Deus, de qualquer lugar, mas que venha com uma alma voltada para ajudar a igreja a expandir-se cada vez mais. Sobre você, meu irmão, minha irmã, eu invoco a bênção do Senhor e que Ele te prospere sempre para ser um fiel ofertante e dizimista. Em nome de Jesus, te oramos, ó Deus. Amém. Esse Deus que nós exaltamos, Ele é o único que tem poder para restaurar a sua vida, para renovar todos os dias a sua fé, a sua esperança. Então ore a Ele nesse momento. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia, Senhor. Põe em mim teu coração.
Olá, gente boa, gente amiga, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Hoje, nesse domingo, iremos falar sobre os privilégios de sermos ovelhas do bom pastor, de sermos ovelha desse bondoso Deus. Que semana difícil tivemos, né? Terça-feira passada até esses dias, quantas turbulências e quantas dificuldades passamos aqui na nossa cidade do Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Mas a boa mão do Senhor tem assistido todo o seu povo. Leia comigo o Salmo de número 23. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bendita palavra do Senhor. Esse salmo, eu lhe digo sem medo das minhas convicções, que é um dos textos mais lidos pela cristandade. Seja qual for a situação, de tristeza ou de alegria, esse salmo sempre está nos lábios do povo de Deus. É um salmo, com certeza, conhecido por dezenas, centenas de milhares de pessoas. Na hora do choro, lê esse salmo. Na hora da alegria, do foguedo, também lê este salmo. Sabe, este salmo com certeza não só é lido por milhares de cristãos, ele é o salmo do coração. Muitos, milhares de cristãos sabem de cor este salmo, que diz sem parar, do começo ao fim, a sua letra, a sua poesia, e de forma bela, espiritual, termina dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, e diz um solene amém. Pois bem, este salmo tem muitas lições a nos ensinar, principalmente durante essa semana que passamos aqui em nossa cidade. Vemos ruas vazias, muitas casas, muitas pessoas assombradas, com medos, aterrados, por causa de uma extrema violência, porém vencida, e louvado seja Deus pela presença do Estado e das forças que estão a nos defender, aos agentes de segurança. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e das suas famílias, e de muitos que vieram de vários estados da nossa nação nos socorrer. Porém, o primeiro socorro veio de Deus, do nosso pastor. Vejamos, pois, os privilégios, as bênçãos advindas de sermos ovelha deste bom pastor. A primeira lição que temos aqui é que o pastor das ovelhas é diferente de todos os pastores. Leia comigo o que diz o Salmo 23, verso 1. Se sabe de cor, então diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que este texto nos apresenta o pastor das ovelhas. E aqui temos duas verdades. A primeira verdade é que o nosso pastor é divino. Olha que o salmista Davi diz que o Senhor é a mesma expressão usada para o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Então, o pastor que cuida das ovelhas, que cuida de você, que cuida de cada uma das nossas famílias, de cada uma das nossas casas, ele é divino, ele é autoexistente, é o Deus que sempre existiu, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, é o Deus que sabe tudo, pode tudo e está em todos os lugares. É o Deus divino, o pastor deste salmo. Ele é o pastor por excelência, divino. É o nosso Criador, sustentador de todas as coisas. É o Salvador de cada uma das ovelhas que pertence ao seu rebanho e que leva cada uma para o caminho que lhe apraz, em segurança. A segunda lição que tiramos desse texto: o Senhor é meu pastor.
A primeira lição que nos tira é que Ele é o pastor divino. Mas a segunda lição, verdade, que nós tiramos daqui é que esse pastor que é divino, Ele é pessoal. O Senhor é meu pastor. Olha, a despeito dele ser divino, todo poderoso, habitar no alto e sublime trono, inacessível, mas Ele é meu pastor. Ele é meu Senhor. Há um relacionamento de condução, de aproximação. Ele não está distante do meu coração, mas Ele é meu Senhor, é o meu pastor, Ele é meu, no sentido assim, há um relacionamento, há um consolo, há um conforto em toda a nossa vida. Sendo assim, meu querido, esse pastor que nos cuida das suas ovelhas. Ele é divino, sim, mas Ele é meu pastor. Sabe, Ele é o Deus conosco. Temos relacionamento pessoal com Ele. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Ele não é apenas meu, mas eu sou dele. Ele conhece essa ovelha que está falando. Ele sabe a dor de cada um das suas ovelhas, as suas necessidades, as suas angústias, e Ele sabe em dose certa colocar em cada coração das suas ovelhas a paz, o descanso, a serenidade, a tranquilidade em qualquer situação. Quem cuida de nós é o nosso Senhor, que é o nosso pastor, e nós somos ovelha dele. Bendito seja Ele para todo sempre. Ele vela por nós, Ele vela, Ele cuida de nós e supre todas as nossas necessidades, carências. Deus é o nosso pastor divino, mas também pessoal. Sabe, veja o que diz o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Observe que esse pastor, que é divino e pessoal, Ele supre, é Ele que traz as provisões, os recursos para cada uma das suas ovelhas. Veja, é Ele que me faz repousar. Sabia que as ovelhas, a ovelha, o animal, é um animal indefeso, míope, incapaz muitas vezes de cuidar de si mesmo. Porém, este animal necessita de um cuidado pessoal, especial do pastor. O texto em tela, o texto aqui que lemos nos fala sobre 4 provisões. Veja que a primeira provisão que fala do verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A primeira provisão, o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para as águas de descanso. Ele não apenas nos provê alimentos e água, mas também nos dá paz no vale. Nesta semana que passara, o Senhor, a despeito de estarmos vendo em nossa cidade, em nossas ruas, em nossos bairros aqui em Natal, muita violência, muito tumulto, muito medo, mas o Senhor tranquilizou a sua ovelha, as suas ovelhas, porque o Senhor supre as nossas necessidades e trouxe descanso. Não tenho nenhum conhecimento das ovelhas do Senhor, dos servos do Senhor que perderam o seu sono, ficaram dizendo o que vai acontecer. Dormimos, e quem nos guardou, e quem nos guarda e nos guardará é o nosso bondoso Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que supre as nossas provisões. E Ele nos dá a provisão do descanso. Sabe, ainda que viemos a passar por tantas necessidades, como diz o Salmo, Ele nos conduz, Ele não nos carrega, Ele nos conduz, e Ele tem nos conduzido às fontes da provisão, e como as fontes de provisões, e como Ele tem cuidado da gente. Veja que uma outra provisão, uma segunda provisão está no Salmo 23, verso 3, olha o que diz o verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, com certeza, no primeiro atalho, no primeiro desvio de rota da vida, iríamos cair em armadilhas,
iríamos cair em encruzilhadas, iríamos cair em confusões, mas quem nos guia, quem nos caminha, quem está à frente de nós, da nossa vida, é o Senhor, que está abrindo o caminho de cada um de nós. Veja que o texto diz que o Senhor nos dá direção. Diz o texto: guia-me pelas veredas da justiça. Ele que dá o norte à nossa vida. O Senhor é quem tem guiado os nossos passos o tempo todo. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente estávamos longe dele, perdidos e andando nas trevas, mas porque somos guiados pelo Senhor. E a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor ouvem sua voz, reconhecem e seguem o seu Senhor. Jesus é o nosso pastor, Ele que diz: eu sou o caminho, e nós ouvimos e seguimos o Senhor. Ele que diz: vinde a mim, e nós como ovelha vamos ao Senhor que nos chama. Ele que diz: eu abro a porta, e nós entramos pela porta e passamos, porque confiamos no pastor que nos chama, que nos guia e que nos mostra o caminho da segurança. É o Senhor que é o nosso pastor. Olha, o texto continua, santo irmão, santa irmã, e nos diz uma outra provisão. Além dele nos dar direção, ele também dá descanso. Mas veja que no verso 4, leia comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu querido, nós encontramos aqui a terceira provisão, o terceiro cuidado. O Senhor nos consola. Sim, meu querido, assim como Ele nos dá descanso, assim como Ele nos dá direção, Ele nos dá consolo, consolação na jornada da vida. Há muitos perigos, há muitas encruzilhadas. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã não é umas férias em uma colônia onde nada acontece de errado. Pelo contrário, é vida real. Mas quem nos consola diante de tantas confusões, tantas dores, tanta maldade, é o Senhor. Diz o texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantos irmãos durante a semana viram de fato a violência campeando, graçando e passando por estreitos de perigos de morte, mas o Senhor é o consolador, trouxe consolação. Atravessamos, meus queridos, rios caudalosos, montanhas altas atravessamos, e quem está conosco, seja em qualquer situação, é o nosso pastor, o supremo pastor, o Deus que cuida das suas ovelhas, guarda, protege e consola cada uma delas. Diz o texto, meu querido, que o Senhor, como pastor nosso, sua presença é um antídoto para todo medo. Sabe, o medo não nos superou, o medo não nos matou, não nos quebrou nessa semana, porque o Senhor é o nosso pastor, esteve nos consolando. Fechávamos a porta da nossa casa, botávamos o cadeado, sim, assombrados, com tantas notícias advindas de tantos lugares, mas quem nos consola, quem nos trouxe a paz, a ponto de conciliar o sono e descansar, foi o nosso Deus. Ele diz: ainda que aconteça tal coisa, e você passe pelo vale da sombra da morte, das confusões, das guerras, eu sou contigo. O Senhor é o nosso consolador por excelência. O nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas nos dá vitória contra os inimigos. Sim, meus queridos, Ele não só caminha nos consolando, mas Ele nos dá vitória. Isso mesmo que você ouviu. O Senhor concede vitória às suas ovelhas. Olha o que diz o verso 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso mesmo, Ele prepara uma mesa para cada um de nós, para nós diante dos nossos inimigos. Ele nos honra, Ele nos dá a graça de sermos cada vez mais
abençoado por Ele. Não merecemos, mas agradecemos as bênçãos que recebemos. Isso mesmo, não merecemos as bênçãos desse pastor, mas agradecemos as bênçãos advindas dele. E Ele tem ungido nossa cabeça. Ele tem trazido bênçãos sobre medida. Ele tem nos favorecido. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos dado vitória. Porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas. Ele supre as necessidades das suas ovelhas. E Ele dá vitória às suas ovelhas. O Senhor é aquele que caminha conosco. Bendito seja o seu nome. E diz o texto: o meu cálice transborda, a alegria perene, contínua, está entre as ovelhas do Senhor. Que o Senhor transborde em muito nessa semana o cálice de cada uma das suas ovelhas. Haja alegria farta, a alegria do nosso Senhor é a nossa força. Que o Senhor esteja cada vez mais alegrando o teu coração, o meu coração, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é a nossa alegria para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que diz o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Observe que esse Senhor, que é o nosso pastor, esse Senhor que supre as nossas necessidades, aponta para as suas ovelhas um futuro. Mostra não apenas passado, e não diz o que é o presente, mas ele diz: e habitarei na casa do Senhor, e terei lá na frente, no futuro, descanso para mim. E observe que há duas expressões. Bondade é aquilo que recebemos sem merecer. Recebemos a bondade de Deus. Bondade é aquilo que recebemos sem merecer. E misericórdia é aquilo que não recebemos e merecia. Então, bondade e misericórdia certamente nos acompanha e temos um futuro agraciado. Bendito seja Deus por isso. O texto nos diz que a ovelha de Jesus tem um passado. Sim, o nosso passado encontramos o sangue de Jesus lavando os nossos pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, o Cordeiro de Deus morreu por nós e pagou o preço. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pois o seu sangue na cruz cobriu todas as falhas, todos os pecados das ovelhas do Senhor. Nenhuma condenação há para os que são do rebanho de Cristo. Perdoados estão. Venha você e sua família ainda mais a se achegar a esse rebanho desse pastor que é Jesus, porque há perdão para todos os teus pecados. Sim, diz o texto, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, somos lavados pelo sangue remidor, vicário do Cordeiro de Deus, do Cordeiro vicário. Mas também as ovelhas de Jesus têm presente seguro. Tem um presente, um aqui e agora. Uma vez que a bondade e a misericórdia estão caminhando juntos, podemos dizer que no presente somos mais que vencedores, porque o Senhor é que tem cuidado de nós. Sabe, santo irmão? E observe, Ele nos dá graça o tempo todo, Ele nos abençoa o tempo todo, Ele supre as nossas necessidades, seja física, seja emocional, seja espiritual. O Senhor não só perdoa os nossos pecados, no dia presente, no presente, Ele tem cuidado de cada uma das suas ovelhas. E no futuro lançamos os nossos olhos e encontramos cada vez mais algo glorioso. Encontramos isso mesmo. Uma ovelha de Jesus tem um futuro glorioso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para as suas ovelhas. Temos sim um futuro glorioso, e é glória que nenhum mortal jamais experimentou, mas todos que fazem parte do rebanho desse pastor, Jesus Cristo, há de ter. Teremos paz como nunca experimentada. Teremos alegria como nunca vivida, porque o futuro dos que seguem a Jesus é glorioso. Olha, diz o texto
que habitaremos na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor para sempre. A morte não pode nos separar do nosso pastor. Sabe, a morte não mais nos separa do nosso pastor. Ele mesmo disse para Marta e Maria, quando Lázaro estava morto: creia em mim, porque ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não nos separa do pastor todo-poderoso. Um dia, aqueles que estão com o corpo sepultado no cemitério, no campo santo, terá seu corpo ressuscitado, e sua alma voltará ao seu corpo, e ele viverá para sempre, e reinará no futuro glorioso com o seu pastor. E podemos dizer, igreja, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não haverá lá nem choro, nem ranger de dente, nem doença, nem nenhum movimento que nos separe mais do Senhor, porque habitaremos para todo sempre. Como eu gosto, irmão Raimundo, dessa expressão: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como é bom, se aqui e acolá eu encontro o irmão Raimundo aqui na igreja, e a gente nos alegramos, contamos história um do outro, e rimos, oramos juntos. E essa casa é construída por nós, nossas mãos, nossos recursos. E quando estivermos na casa, na grande casa do Senhor, e todos de todos os lugares, toda língua, raça, tribo e nação, habitando junto, sem nenhuma confusão, sem ninguém mostrando nenhuma violência, nenhuma mão manchada de ódio, de vingança e de sangue, mas todos vestidos com vestiduras brancas, louvando e glorificando o Senhor, porque o futuro dos que servem ao Senhor é habitar na casa dele para todos sempre. Bendito seja ele. É um lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. Oh, quão felizes as ovelhas do Senhor são, e muito mais serão no futuro. Teremos a alegria completa. Como diz o apóstolo Pedro, a alegria indizível. Nós saberemos dizer um para o outro: é Jesus. A alegria indizível é Jesus. É Ele que preenche tudo em todos, para a glória dele e a felicidade das suas ovelhas. Sendo assim, quão felizes são as ovelhas do bom, do grande, do supremo pastor, que é Jesus Cristo. Termino aqui essa palavra, reforçando. Tivemos uma semana muito difícil, de muitos medos, fobias, angústias, tensões, mas em nenhum momento desassistidos pelo Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor esteve conosco, estará conosco para todo sempre. Desejo a vocês uma noite de paz, uma semana debaixo da graça do Senhor, e rogo a bênção do Senhor para que dê a você e a sua casa uma semana completamente de plena paz, e que Ele te livre de incidentes e acidentes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria convidar aqui o diácono Raimundo. Ele vai fazer essa oração por nós, vai estar orando pela igreja, vai estar clamando a Deus nesse momento, e iremos em seguida receber a bênção dos apóstolos e rogar a bênção do Senhor sobre todo o seu povo. Sabe, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Oremos com o irmão Raimundo. Meus irmãos, que as bênçãos e a paz do Senhor sejam com todos vocês, meus irmãos. Meus irmãos, como o pastor bem falava, tivemos uma semana difícil, tivemos uma semana, como se diz, de preocupações, sem sossego, podemos dizer isto. Mas tem um remédio muito bom, tem uma arma poderosa que vai nos livrar de todos esses males que aconteceram durante essa semana. É a fé. Se perseverarmos na fé, meus irmãos, venceremos. A fé é o escudo, o qual nós nos protegemos. E se perseverarmos na fé, venceremos, sairemos ilesos de tudo aquilo que aconteceu esta semana, meus irmãos. Esperando, Senhor,
pelo Senhor, esperando pelo nosso bom pastor, venceremos. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós te louvamos, meu Pai, nós te glorificamos, porque sabemos que tu és o bom pastor, o qual a gente tendo fé, perseverando, nada nos faltará. Por isso, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de nós, Senhor, livra-nos de todos os males. Protege as famílias, Senhor, protege as crianças, protege todos aqueles que estão em perigo, Senhor, que cubra-os, Senhor, que sejam isolados pela fé que tiver em Ti, meu Pai. Nós queremos, Senhor, te pedir e te agradecer antecipadamente. Livra-nos de todos os males, como diz o nosso salmista, fala na palavra que ele pregou diante dos apóstolos. Graças te damos, Senhor. Sabemos que não merecemos, mas tu és um Pai, e o Pai misericordioso, que sempre protege seus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meu Pai. Diletos, irmãos, receba agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito repouse sobre vós, desde agora e para sempre. Amém. Desejo a todos uma boa semana, mas antes de sair, queria dar alguns avisos aos irmãos. O culto de hoje está sendo transmitido pelo canal e não presencial, porque de forma preventiva e prudente, o conselho da igreja achou por bem suspendermos os trabalhos, os cultos da escola dominical e do domingo à noite, do culto à noite, diante da violência que ainda campeava a nossa cidade, tanto na sexta-feira à noite para o sábado, e com muito cuidado e zelo, com o rebanho do Senhor, com cada um de vocês, preferimos fazer desta forma, para que os irmãos em casa, seguros, e longe desse espírito de terrorismo, isso mesmo, um terrorismo que foi durante a semana plantado na nossa cidade, no nosso estado, que cada um tivesse essa paz em sua casa, segurança. Os trabalhos dessa semana continuarão todos normais, presencial, se Deus assim permitir. Terça-feira, lá na congregação em Capim Macio, convido os irmãos de toda aquela região da Zona Sul a estarem lá na terça-feira, orando a Deus, clamando a Deus pela paz na cidade. Na quarta-feira, aqui, de forma presencial, orando, venha, irmãos, dobrar o joelho, clamar a Deus e agradecer. Clamar por paz e livramento e agradecer por tudo que Ele tem nos concedido. Na sexta doutrina, se Deus assim permitir, estaremos estudando aqui ainda mais a palavra do Senhor. Então você não deixe de participar das atividades da nossa igreja. E sábado, se Deus permitir também, terminaremos a semana lá em Capim Macio, cultuando ao Senhor. Quero convidar você a estar orando pelo planejamento da nossa igreja. Estaremos com a temática esse ano sobre renovo. E isso mesmo, renovo. E a temática vai nos levar a fazer ainda mais, com o coração compungido, contrito, a obra do Senhor. Dileto irmão, teremos, se Deus assim permitir, a reunião já com alguns casais que, se Deus assim permitir, estarão compondo a EDG da nossa igreja, onde estaremos trabalhando já a questão da montagem do encontro de casais e, se Deus quiser, também para o encontro de jovens. Esteja em oração, para que imbuídos possamos estar ainda mais servindo ao Senhor com alegria. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus, como eu sempre digo, tchau, tchau, tchau.